O episódio 1034 de One Piece adaptou uma das melhores cenas do arco de Onigashima, que na época nos deixou em choque e nos motivou diversas teorias aqui no canal. E essa cena é a cena em que Kaido nocauteia Luffy e o arremessa da ilha pro mar. Mas o que mais nos impactou nessa cena foi a frase do Yonkou, que disse que Luffy também não poderia ter se tornado Joy Boy. Nesse momento nós descobrimos que Joy Boy é um título, e a partir daí surgiram diversas teorias sobre quem seriam os Joy Boy do passado, principalmente quem foi o companheiro de Zunisha, o deus do sol Nika. Mas ele não foi o único da história de One Piece que teve esse título, ou pelo menos esteve muito próximo de ser chamado de Joy Boy. Nesse vídeo nós vamos explorar todos os candidatos a Joy Boy que apareceram na obra, e através dessa análise vamos entender o porquê do Luffy ter herdado esse propósito. Mas antes de mais nada, você está no canal Supernovas, o canal favorito do Eiichiro Oda. Eu sou o Léo e sem mais delongas, bora pra esse vídeo. Nós temos vivido assim por centenas de anos. Isso não significa que esteja certo. Não interessa o quão idolatrados sejam seus deuses. Vidas são as coisas mais preciosas que existem. O primeiro candidato ao título de Joy Boy na obra, sem dúvidas, é Moblin Noland. Ele foi introduzido na obra como mentiroso, mas no arco de Skype tivemos o seu flashback, onde conhecemos a fundo um dos personagens mais honrados do mundo de One Piece. Noland foi um homem fora da curva, que buscava o progresso acima de tudo, enfrentando os mares perigosos e tribos hostis sem medo, com o objetivo de simplesmente explorar o mundo e levar conhecimento para outros povos. E aqui nós vamos introduzir um conceito fundamental para esse vídeo, que deve ser entendido agora porque vamos falar sobre isso em cada um dos personagens que vamos citar aqui, o conceito da liberdade. Para todos os possíveis Joy Boys de One Piece, existe um conceito do que é a liberdade que define todo o propósito do personagem e é o que o motiva em todas as suas ações. No caso de Noland, a liberdade para ele vem junto com o conhecimento. Quando ele fala com Kalgara, deixa claro que viver com crenças irracionais era o mesmo que viver uma vida de escravidão. E isso é fundamental para entendermos mais uma característica daquele que herda o título do Joy Boy. Quando Noland viu que a filha de Kalgara seria oferecida em sacrifício ao Deus Serpente, não hesitou em matar a cobra e salvar a vida da jovem. Isso está no sangue de todos os personagens fortes de One Piece, a determinação implacável que não mede esforços para salvar quem precisa ser salvo. Além disso, o nome do capítulo em que temos a conversa de Noland e Kalgara é Lua Cheia, que em One Piece representa a história do Reino Antigo, retratada nos hieroglifos da Lua. Esse capítulo inteiro é focado no objetivo de Noland de salvar o povo xandoriano de uma doença, e no fim ele consegue, fazendo com que todos dancem felizes sob a lua. Nesse capítulo podemos até ver as silhuetas muito semelhantes ao próprio Nika, e faz todo sentido no contexto da busca pela liberdade. Noland fez com que o povo inteiro fosse livre das suas crenças erradas, e após isso morreu como mentiroso, pois ninguém acreditou na sua história absurda, porém verdadeira. Essa é outra característica da maior parte dos candidatos ao Joy Boy, a de morrerem sem ninguém que saiba do que realmente aconteceu na sua última aventura. E o próximo personagem dessa lista é um exemplo perfeito disso. Orochi. Ele acreditou na promessa feita por você e Kaido. Em troca da liberdade do país de Wano, ele continuou a dançar como um tolo por 5 anos e nunca disse os motivos nem para sua família. E isso representa bem o que falamos sobre ninguém saber o que realmente aconteceu na última aventura de um candidato a Joy Boy. No caso do Oden, nem mesmo a sua família sabia por qual motivo ele estava dançando, mesmo sendo essa sua forma de lutar pela liberdade da sua nação. No caso de Oden, o conceito de liberdade era estar longe das garras de Kaido e Orochi, que oprimiam o povo de Wano e os forçavam a rir sem nem mesmo poderem sofrer pelo que estavam passando. Ele não conseguiu livrar o país de Wano dessa opressão, pois assim como Roger, ele chegou cedo demais. Há 3 coisas que não podem ser impedidas: o sonho dos homens, o fluxo do tempo e o propósito herdado. E essa é a tríade necessária para que um candidato a Joy Boy se torne o Joy Boy da sua era. Oden tinha um propósito, tinha um sonho da abertura das fronteiras, porém não era ele que estava destinado a libertar o país de Wano. Porém o seu propósito foi passado para frente e na guerra de Onigashima, esse propósito foi cumprido na figura do Luffy. Eles podem até esquecer de mim, eu não ligo, minha alma viverá para sempre, eu vou servir de acompanhamento de um copo de saquê. Outro personagem que não teve todos os requisitos para se tornar o Joy Boy foi Ace. No capítulo 968, Roger revela que ele e seu bando chegaram cedo demais para fazer algo, e que alguém nasceria e iria superá-los. Logo em seguida, ele diz que essa pessoa será o seu filho, que ainda nem havia sido feito. Além disso, Aroji precisou segurar Ace em seu ventre por 2 anos para que seu filho não fosse morto pelo governo. E tudo isso foi para forçar um propósito que nunca foi herdado por Ace, pois a sua chama nunca queimou pela liberdade, e sim para viver uma aventura que atendesse seus próprios interesses. interesses. E claro, isso não é algo ruim, pois cada pirata tem seus próprios interesses. Mas como Ace foi idealizado por Roger como sendo o próximo Joy Boy, precisava haver um sonho de liberdade para confirmar o propósito. Porém, se Ace não foi um candidato a Joy Boy, seu pai chegou muito perto de ser aquele que viraria o mundo de cabeça para baixo.
Assim como Oden, Roger tinha tudo que era preciso para ser o Joy Boy. Ele tinha o sonho de mexer com as estruturas do mundo, como disse para Rayleigh no dia em que se encontraram. Ele tinha o propósito herdado do primeiro Joy Boy, através de seu chapéu de palha, que inclusive ainda temos que descobrir como Roger conseguiu isso. Roger acreditava fielmente que quando chegasse a Laugh Tale, poderia concluir o seu sonho e virar o mundo de cabeça para baixo, porém não foi isso que aconteceu. O conhecimento sobre a verdade do século perdido e sobre a história do primeiro Joy Boy mostrou a ele exatamente o que fazer, porém ele não podia fazer nada. Portanto, fez a única coisa que ele podia fazer naquele momento, ele apenas riu. Roger tinha uma vontade absurda de ser o Joy Boy, porém o fluxo do tempo não pode ser impedido. A Poseidon ainda não havia nascido e a Pluton estava sob o domínio do Kaido. Não sabemos onde estava Uranus naquela época, porém é bem provável que estivesse na posse do Im, já que God Valley foi apagada do mapa, assim como Lulusia. Além disso, Roger não tinha o poder mais formidável do mundo, que é o de trazer todas as pessoas para o seu lado. Ele basicamente fez o caminho para o futuro Joy Boy trilhar, e mesmo não tendo sido Ace que trilhou esse caminho, ele foi fundamental para desenvolver aquele que herdaria esse título. Roger sabia que um soberano nasceria, e ele seria responsável por trazer a liberdade do mundo, mas ele só errou em pensar que seria o seu filho. As três coisas que não podem ser impedidas devem estar juntas para que se cumpra o propósito do Joy Boy, e para que aquele que herdar esse título possa trazer a tempestade prometida pelo clã D. Mas Roger não foi o único que tentou forçar um título de Joy Boy e falhou em seguida. Vamos falar sobre Kaido. Se ele é semelhante ao homem que você espera, King, eu já sei quem é o Joy Boy. Kaido sem dúvidas foi um dos melhores vilões de One Piece, com o melhor desenvolvimento e com motivações extremamente interessantes. Desde sua primeira aparição em Wano, quando nocauteou Luffy com apenas um golpe do seu Kanabo, já demonstrou que representaria um perigo real aos Chapéus de Palha e ao próprio povo de Wano. No flashback do Oden nós conhecemos um vilão que era cruel e sanguinário, mas tinha um código de honra quase inquebrável. Tudo isso já era suficiente para que Kaido se consagrasse como um dos melhores vilões da obra, mas ainda tinha mais. Desde o início da luta contra Luffy, ele estava falando sobre grandes nomes dos piratas do passado e sobre um certo Joy Boy. Kaido sabia que em algum momento essa figura iria surgir e ele esperava por esse momento com todas as suas forças, ficando cada vez mais forte para enfrentá-lo. Mas após anos e anos sem conhecer o verdadeiro Joy Boy, Kaido decidiu que ele mesmo mudaria o mundo e traria a sua versão distorcida de liberdade para todos. Vamos pegar todos esses mimados nobres de berço e arrastar esses amantes da paz sedentos por poder para o caminho da batalha. É isso que eu chamo de igualdade e liberdade. Somente a guerra pode determinar o valor de um homem. Assim como o propósito do Joy Boy, Kaido também tinha vontade de destronar aqueles que governavam o mundo e fazer com que todos fossem iguais. Porém, seu plano era criar um mundo de violência absoluta, onde apenas os mais fortes poderiam sobreviver e os fracos sucumbiriam. Seu conceito de liberdade era a guerra, pois todos são igualmente livres em um campo de batalha, porém não é isso que o Joy Boy original tentou fazer. E com o passar do tempo, Kaido percebeu que aquilo que ele queria não estava no propósito do primeiro Joy Boy, e é nesse momento que ele pergunta para Luffy: que tipo de mundo você deseja criar? Você pode realmente mudá-lo, Chapéu de Palha? Kaido sabia que Joy Boy mudaria o mundo, trazendo a liberdade para todos. Ele só não entendeu como ele faria isso e qual seria essa tal liberdade na qual todos poderiam desfrutar. Kaido tinha um sonho de mudar o mundo e ele estava presente no tempo certo para fazê-lo, mas o que lhe faltava era o propósito herdado do Joy Boy. É algo que não pode ser impedido e sem isso ele não seria capaz de mudar o mundo. Mas pela primeira vez em toda a sua vida, Kaido conheceu alguém que tinha tudo o que era necessário para se tornar o Joy Boy e foi capaz de derrotá-lo e libertar o país de Wano no processo. Só existem poucos que são capazes de lutar comigo. O quão alto chegará o seu nível? Percebam a diferença nos discursos. No capítulo 1001, Kaido se pergunta se Luffy será capaz de derrotá-lo, pois segundo ele, apenas alguém capaz de derrotar poderia se tornar o Joy Boy. Mas no capítulo 1049, após lutar contra o Chapéu de Palha incansavelmente, Kaido se questiona qual mundo Luffy quer criar, pois ele entende que o garoto pode e vai se tornar o Joy Boy. O dragão pergunta isso porque quer entender o que faz do Luffy digno de herdar o propósito do Joy Boy e o que faz o garoto ser diferente dele. E a resposta do Luffy é o que resume tudo o que queremos falar nesse vídeo: o verdadeiro sentido da liberdade. O que eu quero é um mundo onde meus amigos possam comer o quanto eles quiserem. Luffy sempre manifestou seu desejo de ser livre, mas antes esse desejo era dito como sendo algo pessoal do personagem. Porém, conforme ele avançava em suas aventuras, trazia pessoas pro seu lado, seu sonho oculto se mostrava cada vez mais, e com o passar dos arcos, vários sinais foram dados do verdadeiro sonho do Luffy. O que seria isso que todas as vezes que Luffy conta pra alguém, as pessoas caem na gargalhada ou ficam impressionadas? Parece difícil de acreditar, pelo menos pra quem não acompanha o canal Supernovas, mas o Oda tem deixado claro qual é o sonho oculto do Luffy desde o arco de Skypiea. Luffy claramente carrega o propósito herdado do Joy Boy, sendo representado no seu chapéu e na sua fruta, que recentemente descobrimos ser justamente a fruta do Deus do Sol que o governo tenta esconder. Ele nasceu no tempo perfeito, que foi profetizado há séculos atrás como soberano de um mar distante e como aquele que abriria as fronteiras do país de Wano em 20 anos a partir da morte do Oden. A única coisa que faltaria para Luffy herdar o título de Joy Boy é o seu sonho, mas isso também já tá bem escrito no mangá.
支配なんかしねえよ。この海で一番自由なやつが海賊王だ。O sonho do Luffy é ser o homem mais livre do mundo, como ele mesmo disse para Rayleigh. Mas não é um sonho egoísta e ele não quer ser livre sozinho, pois não poderia desfrutar da sua liberdade se ainda existissem povos escravizados. Luffy quer que todos os seus amigos sejam livres como ele, e isso culmina no seu sonho final. No mesmo capítulo em que Bartolomeu entende qual o sonho do Luffy, acontece um grande banquete com todas as raças que fazem parte da recém-formada grande frota dos Chapéus de Palha. E isso é justamente o que Joy Boy buscava ao longo de toda a sua vida. Um guerreiro da libertação que através dos seus risos liberta o mundo do seu sofrimento. Ele não se satisfaz em encontrar um grande tesouro ou destruir um governo mundial, mas quer que todo o mundo possa dançar e comer à vontade, desfrutando uma verdadeira liberdade. E Luffy sintetiza tudo isso que Joy Boy representa, sendo ele a única pessoa na história a alcançar as três coisas que não podem ser impedidas: o sonho de um homem, o fluxo do tempo e um propósito herdado. Enquanto as pessoas buscarem o verdadeiro sentido da liberdade, essas coisas jamais deixarão de existir. Rei dos Piratas, Gold Roger. E é com isso que encerramos esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram, deixa teu like, não se esquece de se inscrever aqui no canal para aumentar a nossa recompensa no YouTube. Também confere nossa descrição com o nosso Instagram e o nosso Discord. Lá no Instagram vocês podem mandar perguntas sempre que a gente soltar o post lá para vocês mandarem, a gente responder aqui em vídeo. E o Discord tem sempre uma galera muito ativa para vocês interagirem e conversarem, tanto no chat quanto nas calls. Não se esquece também de comentar o que você achou desse vídeo e as suas teorias sobre o tema que a gente trouxe aqui. E é isso, galera. Valeu!